Você vai ouvir agora Mais que 5 Pontos, seu podcast sobre a fé e a cosmovisão reformada. A apresentação, Pastor Elianai Batista. Olá, seja bem-vindo ao Mais que 5 Pontos. Este é o episódio 3. Neste episódio eu tenho o prazer de conversar com o pastor Lúcio Manuel. Ele é ministro da palavra nas igrejas reformadas do Brasil, servindo na Igreja Reformada em Maceió. O pastor Lúcio Manuel também é um dos responsáveis pelo projeto DORT 400, e é sobre este tema que vamos falar neste episódio do Mais que 5 Pontos. Seja bem-vindo, pastor Lúcio. Olá, pastor Elianai. Agradeço o convite para participar dessa conversa. Eu espero que seja útil para as pessoas que vão nos ouvir. Pastor Lúcio, o que é o projeto DORT 400 e quais são os seus objetivos? O projeto DORT Brasil, DORT 400 anos, ele surgiu depois de uma conversa entre alguns irmãos reformados em 2016, falando sobre o ano seguinte, então 2017, seria os 500 anos da Reforma Protestante. E tinha muita coisa sobre isso. Mas não se ouvia falar sobre o ano depois, 2018, quando o Sínodo de Dort completaria 400 anos. E dada a importância desse sínodo para as igrejas de tradição reformada, mais particularmente para as igrejas reformadas, mas não exclusivamente, então pensou-se naquele momento termos algum tipo de comemoração, assim como estava acontecendo com os 500 anos da Reforma Protestante. Então, daí surgiu a ideia. Isso foi colocado no papel, foi então apresentado um projeto a alguns apoiadores, que nós saímos atrás para poder financiar os trabalhos desse projeto. Conseguimos alguns apoios importantes, e devo destacar aqui o apoio da missão das igrejas reformadas do Canadá, a missão de Hamilton, que tem nos apoiado e nos dado condição realmente de realizar os trabalhos que o projeto tem feito já desde o ano passado até agora. Então, esse projeto, então, visa, como o próprio nome já diz, projeto DORT Brasil, visa fazer uma conexão direta entre a cidade holandesa de Dordrecht, de 400 anos atrás, onde aconteceu o Sínodo de Dort, e o Brasil do presente, para mostrar que não é apenas contar uma história do passado, mas mostrar como aquela história do passado tem ligação conosco e tem importância para a fé cristã reformada ainda em nossos dias. Pastor Lúcio, o irmão pode falar um pouco sobre os chamados cânones de Dort? Por que esse nome Dort e por que cânones? Os cânones de Dort, então a palavra Dort faz uma relação direta com a cidade de Dordrecht, na Holanda, onde aconteceu o Sínodo de Dort há 400 anos atrás, mais precisamente do final de 1618 até o início de 1619. No Brasil, a gente tem popularizado a forma escrita Dort, D-O-R-T, mas os holandeses usam mais a forma Dordrecht, com um D, que está mais ligado com a palavra Dordrecht, que é a cidade holandesa onde aconteceu o sínodo. Eles conhecem a forma Dort porque os ingleses popularizaram essa forma que também chegou ao Brasil. Mas nós decidimos adotar a forma Dordrecht com o Dzinho porque faz mais sentido para os holandeses, mas principalmente porque aqui no Brasil, quando você pesquisa na internet a palavra Dort, só ela, Dort, D-O-R-T, não aparece muita coisa relacionada com o sínodo, mas aparece mais informação relacionada com aquela doença ortoarticular, similar a lesão por esforço repetitivo. Isso não tem muito a ver com o sínodo de Dort. E quando você pesquisa a palavra Dort com o Dzinho, então aparece muito mais coisas relacionadas com o sínodo, por isso nós decidimos adotar essa forma. E a palavra cânones, então, tem a ver com as decisões que foram tomadas no Sínodo de Dort com relação à doutrina da salvação, eleição e culminando com a perseverança dos santos. Então, essa decisão do Sínodo
ela foi uma decisão que foi reconhecida e aceita como uma exposição fiel da palavra de Deus nas igrejas reformadas holandesas e até mesmo fora da Holanda, até o dia de hoje, e tem sido subscrita pelos oficiais dessas igrejas que adotam essa exposição da doutrina. E por causa disso, então, ela recebe esse nome de cânones. O tema em discussão nos cânones de Dort, a doutrina da eleição e da preservação dos santos, era um assunto que já vinha sendo discutido anteriormente, mas como naquele momento Holanda estava no meio de uma guerra conhecida como a Guerra dos 80 Anos, que durou de 1568 a 1648. Mas essa guerra teve uma trégua entre o ano de 1609 e 1621. Então, esse período de trégua então, abre as portas para a discussão teológica. As igrejas não tinham muita condição de discutir teologicamente esses assuntos enquanto o país estava enfrentando uma grande guerra, né? Mas agora, com a trégua, a igreja começa realmente a discutir o assunto e esse assunto começa a se espalhar e o fervor em torno dele realmente começa a se acentuar. O pastor reformado, Jacó Arminius, ele já vinha com certos posicionamentos confrontando as confissões reformadas e confrontando essa posição das igrejas reformadas naquele momento sobre a doutrina da eleição, sobre a doutrina da preservação, sobre livre-arbítrio. Esses assuntos realmente já haviam sendo discutidos nos seminários. Tem um professor muito importante, o professor Francisco Romaros, que estava confrontando Armínio, mas Armínio sempre estava escapulindo, ele nunca era muito claro naquilo que ele dizia. Armínio morre em 1609, no início dessa trégua. Mas em 1610, aqueles discípulos do professor Armínio no seminário e até alguns pastores mesmo, eles deram continuidade ao pensamento de Armínio, que foram até muito mais longe do que Armínio. Aqueles que no ano seguinte apresentaram a remonstrância, esses pastores e alunos de seminário e professores que apresentaram a remonstrância, eles foram além daquilo que Armínio havia se posicionado. Então, em 1610, foi apresentado aquilo que ficou conhecido como os 5 artigos da remonstrância. A palavra remonstrância, ela vem do latim e é equivalente à palavra protestante, porque o sínodo, a primeira parte do sínodo, com a presença dos delegados estrangeiros, porque o sínodo, embora tenha sido um sínodo holandês, um sínodo nacional das igrejas reformadas da Holanda, ele ganhou contornos internacionais porque foram convidados delegados de várias igrejas do estrangeiro. Então, por causa da presença dos estrangeiros que não falavam holandês, foi adotado o latim como a língua oficial do sínodo durante toda essa primeira parte, antes da despedida dos delegados estrangeiros. Depois disso, então, o holandês passou a ser adotado. Então, o documento que foi protocolado, ele foi protocolado em latim com o nome remonstrância. Então, isso equivale a protestante. Então, esses eram os protestantes e não os reformados. Então, em 1610, esses remonstrantes apresentam os 5 artigos da remonstrância e em 1613, os remonstrantes e depois os contra-remonstrantes que apresentaram os 7 artigos da contra-remonstrância, em 1613 eles fazem um documento conjunto onde eles mostram suas opiniões e apresentam isso ao Estado holandês, ao governo holandês. Então, o governo holandês, para promover a paz da nação, convoca então o Sínodo de Dort em novembro de 1618, que esse sínodo se estende então até o mês de maio de 1619. O que o Projeto Dort está promovendo aqui no Brasil, pastor Lúcio? O Projeto Dort Brasil está promovendo 3 ações principais. A primeira já vem acontecendo desde o ano passado, que é a divulgação de temas relacionados com o Sínodo de Dort, com os cânones de Dort, por meio da internet. Tem um canal no YouTube onde a gente está divulgando alguma coisa, também tem uma página no Facebook, além da homepage, canonesdedort.com,
Mas também nós preparamos uma nova edição dos Cânones de Dort, uma edição 2018. Ela é um pouco diferente em relação àquela edição que foi popularizada no Brasil pela cultura cristã, que tem na Bíblia de Genebra também, e também da edição que está nas 3 formas de unidade publicada pelo CLIRE, o Centro de Literatura Reformada. Nós sentimos necessidade de fazer essa nova edição por algumas razões. Uma delas é que as 2 edições em português tratam o problema arminiano como erros. Então, nós temos na introdução da nossa edição um artigo que explica erros ou heresias foram refutados nos cânones de Dort. Então, é importante porque quando nós entramos em contato com os antigos tradutores que ofereceram a tradução para a cultura cristã na época publicar, e por que foi usada a palavra erro, já que no texto holandês foi a palavra dwallen usada no holandês, ela equivale a heresia e não erros. Por que então que os tradutores decidiram usar erros? E a explicação que nós recebemos aqui na época, a comissão que estava supervisionando, estavam usando dicionários que em português sugeriram a palavra erro e assim eles fizeram. Mas erro não é a melhor palavra para falar sobre aquilo que os arminianos estavam defendendo. Porque a palavra erro fala sobre aquela situação de equívoco quando você percebe e você corrige. Então, o erro é algo corrigível. Quando você percebe, é alertado sobre aquele erro, você reconhece e corrige. Não foi o caso dos arminianos. Os arminianos eles tinham uma posição bem definida. Tanto os reformados como os arminianos tinham suas posições bem definidas sobre o assunto. Então, não era um erro aquilo que os arminianos estavam fazendo, mas eles realmente tinham uma posição bem firme contra a doutrina reformada, que era reconhecido como palavra de Deus, como exposição fiel da palavra de Deus, e que, portanto, aquela opinião dos arminianos, dos remonstrantes, eram contra a exposição da palavra de Deus, contra a doutrina da palavra de Deus. Então, o sínodo classificou com a palavra dwallen, a palavra equivalente para heresia. Então, você tem um artigo no início da nossa edição do Projeto Dort Brasil, a edição 2018. Você tem, então, um artigo que explica isso. E nós adotamos isso, então, dentro do nosso texto. Não falamos sobre erros, mas sobre heresias. E você pode ver também que a própria decisão na conclusão dos cânones de Dort, a conclusão contra os arminianos e remonstrantes, eram muito fortes. Eles foram depostos de seus púlpitos, de suas posições em cargos públicos. Isso não seria feito se a questão fosse realmente de mero erro e não de uma heresia grave que comprometia as igrejas reformadas da Holanda. Então, a nossa edição, publicada pelo Projeto Dort Brasil, tem algumas novidades, entre elas essa que eu acho muito importante. E, além disso, nós fizemos uma revisão baseada no texto holandês e latim dos cânones de Dort. Então, temos uma edição melhorada para você que aprecia um pouco da história da Reforma. Esses eventos tratam apenas sobre os chamados 5 pontos do calvinismo ou tratam sobre outros temas, pastor Lúcio? Os trabalhos que o Projeto Dort Brasil tem desenvolvido desde o ano passado e vai então culminar ano que vem, eles não tratam somente sobre os 5 pontos do calvinismo. Na verdade, ele não foca nos 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo estão inseridos dentro da programação do Projeto Dort Brasil, que em seus trabalhos de divulgação na internet, na edição dos cânones de Dort, mas também nas conferências, o projeto está expondo um pouco da história do sínodo de Dort, alguns acontecimentos importantes, algumas figuras importantes do sínodo, mas também o seu conteúdo. Então, um dos conteúdos, talvez o conteúdo principal, seja aquilo que ficou conhecido como os cânones de Dort, as decisões resultantes das discussões do sínodo acerca do documento apresentado
pelos discípulos de Armínio, os remonstrantes, esses artigos da remonstrância que apresentavam alguns pontos chamativos que era considerado perigoso para a doutrina que as igrejas reformadas confessavam naquele momento, a partir dos documentos confessionais e da tradição reformada, sobre a doutrina da eleição e também sobre a preservação dos santos. Então, os cânones de Dort, como resultado dessas discussões, eles contêm a semente daquilo que depois foi organizado e estruturado naquilo que hoje nós conhecemos como os 5 pontos do calvinismo. Então esses eventos falam mais do que 5 pontos do calvinismo, porque, por exemplo, nesse sínodo de Dort, quando nós estamos abordando a parte da história, nós aprendemos que saiu também desse sínodo um documento eclesiástico, um regimento que foi posteriormente adotado pelas igrejas reformadas na Holanda e que serviram de base para os regimentos de muitas igrejas reformadas espalhadas pelo mundo todo. Então, além desse, ainda houveram outras decisões e outros tratamentos no sínodo de Dort. Então, o trabalho do projeto Dort Brasil é mais do que falar sobre os 5 pontos do calvinismo. Quais são os próximos eventos? Como eu já falei, além dos trabalhos de internet, que já vem sendo feito desde o ano passado e seguirá até o ano que vem, e da publicação da edição 2018 dos cânones de Dort, nós estamos realmente investindo bastante nas conferências. Nós temos programado já 5 conferências para esse ano de 2018 e 5 conferências para 2019. A nossa ideia é realmente abranger várias regiões e cidades no Brasil, envolvendo então não apenas igrejas reformadas, mas também igrejas presbiterianas e outras igrejas, nesse momento especial que é a celebração dos 400 anos do Sínodo de Dort. Para esse ano, por exemplo, nós já temos a agenda das 5 conferências já fechada. Para esse ano, nós já realizamos uma em Maceió, no mês de abril, dia 5, 6 e 7. As próximas, então, estão marcadas para os próximos meses, agora em junho, já dia 6, 7 e 8 de junho, nós vamos realizar a conferência na 7ª Igreja Presbiteriana em Governador Valadares, Minas Gerais. Para essa conferência, nós teremos como palestrante o pastor Jim Whitteven, teremos o pastor Paulo Brasil e o pastor Abraham de Graaf. O pastor Abraham de Graaf é holandês, então ele tem muita informação sobre a parte histórica do Sínodo de Dort, e nós temos ainda mais 2 palestrantes, também um da Igreja Reformada Canadense, pastor Jim, e um da Igreja Presbiteriana, pastor Paulo Brasil. Então, depois ainda em setembro, teremos na capital, BH, em outubro teremos em Vitória do Espírito Santo e terminando o ano em novembro com uma conferência em São Paulo. Isso é a nossa previsão para esse ano e ainda mais 5 conferências nós temos previstas para 2019. Pastor Lúcio, se uma igreja quiser promover este evento, ainda é possível? O que ela deveria fazer para entrar em contato com os irmãos? O que seria necessário? Eita, essa é uma pergunta difícil, pastor Lenay. Nós gostaríamos muito de atender muito mais cidades em nosso país nas celebrações dos 400 anos do Sínodo de Dort. Para esse ano, por exemplo, as 5 conferências já estão definidas, conforme eu já mencionei, e para o ano que vem nós não divulgamos ainda as 5 cidades, mas nós já temos muito mais do que a gente pode atender. Nós temos orçamento para atender as 5 conferências e nós já temos aí perto de 10 lugares para realmente sediar uma dessas conferências. E, infelizmente, nós não temos mais condição de atender, nós já temos suficiente para o próximo ano. Nós esperamos que as igrejas que estiverem próximos a essas cidades onde acontecerão uma dessas conferências possam participar, possam estar presentes, possam levar as pessoas interessadas em conhecer mais um pouco da história do Sínodo de Dort e do desenvolvimento da teologia reformada na pós-reforma
que realmente incentivem. E talvez até é possível que algumas igrejas possam entrar em cooperação com aquela igreja que está sediando, porque tem muito trabalho, às vezes, para a igreja hospedar essa conferência, assim como também para o projeto. Então, elas serão bem-vindas no evento, mas também talvez participando no apoio para a realização dessas conferências. Tá bom? Pastor Lúcio, eu quero aqui manifestar a minha gratidão, irmão, pela sua participação aqui no Mais do que 5 Pontos. O irmão é o primeiro convidado desse podcast para tratar de assuntos ligados à fé e à cosmovisão reformada. Então, peço ao irmão as suas considerações finais. Quero agradecer pela oportunidade que tive de poder compartilhar um pouco para os nossos ouvintes sobre a organização e a preparação que o projeto Dort Brasil está apresentando ao público para celebrar os 400 anos do Sínodo de Dort. E também lembrar que o pastor Abrão, que é o diretor do projeto Dort Brasil, ele tem tido um papel muito importante para conseguir o apoio das igrejas reformadas no Canadá. Ele que é holandês, né, e tem um conhecimento muito bom sobre os cânones de Dort e o sínodo de Dort, porque sendo holandês ele tem acesso às fontes em holandês. E também dizer que além do significado do sínodo, não apenas para as igrejas reformadas, mas também para as igrejas presbiterianas e muitas outras igrejas que sustentam as doutrinas reformadas, esse evento ele serve para aproximar igrejas e aproximar pessoas que estão comprometidas com as verdades bíblicas recuperadas na Reforma. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, não deixe de participar de uma dessas conferências que vem acontecer próximo de você, mas também você pode conhecer um pouco mais do trabalho do Projeto Dort Brasil acessando nas redes sociais Dort Brasil. A página na internet, canonededort.com, tem algumas coisas bem interessantes, algumas delas não tem em português. Por exemplo, um artigo falando sobre o Cristo dos Escolhidos. Nós temos um artigo lá bem interessante que explica, desmistifica uma confusão que geralmente acontece quando pessoas estão lendo sobre o Sínodo de Dort e ouvem falar sobre Maurício de Nassau e logo ligam com aquele João Maurício de Nassau, que foi o líder militar que esteve durante o período do Brasil holandês. Ele esteve aqui no Brasil de 1637 a 1644, mas não é o mesmo Maurício. O Maurício que está liderando a campanha militar na Holanda naquele momento em que o sínodo está acontecendo, e ele é uma figura importante também para a realização desse sínodo, então não é o mesmo João Maurício de Nassau. Então, assim como esse, tem outros artigos lá bem interessantes. Eu convido você a conhecer o nosso trabalho nas redes sociais, também na internet, agradecendo ao pastor Elianai pela oportunidade de compartilhar sobre essas coisas e também pelo privilégio de chegar até você que está ouvindo esse bate-papo nesse momento. Forte abraço, foi um grande prazer. Muito bem, encerramos aqui o episódio 3 do Mais que 5 Pontos, o seu podcast sobre a fé e a cosmovisão reformada. Eu quero reiterar aqui a promessa que fiz de que assim que chegarmos a 100 seguidores na nossa plataforma do Podbean, vamos continuar com a nossa série tratando dos tópicos abordados no livro O Fruto de Suas Mãos. Então, se vocês querem ouvir a continuação desta série, na qual estou fazendo aplicações para as mulheres solteiras, para as mulheres casadas, para os homens solteiros e para os homens casados e também para os pais, convidem seus amigos e amigas para acompanharem o Mais que 5 Pontos através deste aplicativo. Com esse aplicativo, você pode ouvir online ou baixar os áudios do Mais que 5 Pontos, e uma das vantagens é que toda vez que lançarmos um novo áudio, você receberá a notificação. Nós já alcançamos 79 seguidores, então falta pouco para 100. Ajude-nos a divulgar, por favor. Para maiores informações ou para entrar em contato, visite maisque5pontos.com. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo episódio. E que o Senhor te conceda graça e paz.